Alô, alô, muito boa noite. Muito boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes e queridas crianças. Uma boa noite a todos. Aqui vos fala o radialista Antônio Carlos Valente, radialista e pesquisador da cidade de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. A nossa cidade faz fronteira com a amada cidade de Rivera, na República Oriental do Uruguai, ali do outro lado da linha divisória. Muito boa noite, meus amigos. Estamos chegando para a nossa palestra habitual de todas as noites, né? Contar algumas curiosidades sobre a nossa cidade, Santana do Livramento, na área cultural, na área histórica da cidade. Estou tomando o meu chimarrão. Aqui em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. Choveu todo dia hoje, hein? Como choveu, né? Agora parou, estou olhando aqui pela janela aqui do meu apartamento. Parou um pouquinho de chover, tá úmido, né? Mas choveu muito ainda. Vez por outra vem uma garoa, né? Uma chuvinha esparsa ainda vem, acho que vai mais um pouquinho. A previsão é de que amanhã se normalize. Amanhã, parece que amanhã eu acho que vai começar a melhorar o tempo. Ó. Mas ainda tá bastante úmido ali fora, né? Choveu muito, até agora, até poucos instantes. Eu fui no armazém agora de noite, fui na padaria e comprar pão e estava chovendo, fraquinho, mas estava, uma garoazinha assim, uma garoazinha fraca. Agora vamos nos preparar para o frio, né? Vem frio agora, hein? A previsão da meteorologia é de muito frio nas próximas horas. Agora, nesse momento, por exemplo, estamos com 8 graus. Os termômetros estão marcando 8 graus, viu? Caiu bastante já a temperatura, está caindo, né? 8 graus a temperatura. Eu estou gravando a live, ó. Olha aqui, ó, 16 minutos para as 9 horas. Faltam 16 minutos para as 9 horas da noite. 8 graus a temperatura. Hoje é quarta-feira, dia 28 de maio de 2025. Quarta-feira, 8 de maio, quarta-feira, 28 de maio de 2025. 15 para as 9 da noite. Estamos chegando aí, ó. Tomando mate e comendo uma rapadurinha de amendoim. Coisa boa. Aquela rapadurinha que é vendida no carrinho, aquele azul de lata, carrinho azul. Só no inverno é vendida aquela rapadurinha de amendoim, uma delícia, hein? De amendoim. E com um matezinho fica um espetáculo. Aquela rapadurinha é fabricada pela família Lane, aqui de Livramento. Família Lane, sem o S. Essa rapadurinha é produzida há mais de 50 anos, quase 100 anos. É vendida. Há muitos anos, passou de pai para filho, neto. Não sei em qual geração está agora. Tem uma senhora agora que faz. Acho ali no bairro Divisa a casa dessa senhora. E tem vários funcionários com a carrocinha, aquela carrocinha, o carrinho, né? De latão azul. Quentinha, enrolado num papel. Antigamente ela era puxada por um burrinho.
Era interessante ver a carrocinha, um cano, saiu uma fumacinha, assim, conservada sempre quentinha. Até hoje ela é conservada quentinha, mas era um burrinho que puxava a carrocinha e o senhor do lado. Hoje ela não é mais puxada pelo burrinho, um rapaz são vários senhores que vendem aí. Hoje eu comprei do José Luiz, funcionário. Família Lane. No passado, essa carrocinha com o burrinho ficava na frente do Banco Nacional do Comércio, que hoje é o Banco Itaú, na Andradas ali, com a Rua Uruguai ali, perto do Hotel Jandaia, na esquina. Naquela época era o Hotel Labarte. Ali ficava essa carrocinha com um burrinho. E o senhor vendendo. Vende muito, né? No verão eles não vendem, né? No verão, quando vai se aproximando o verão, primavera, eles param. Vendem só no outono e inverno. Família Lane. Até hoje continua a fábrica dessa rapadurinha. Rapadurinha de amendoim. Um espetáculo. Faz parte da história. Faz parte da história de Livramento, a carrocinha e essa rapadurinha. Família Lane. O fundador que criou morreu há muitos anos e continuou passando de filho, depois neto. É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre recordar coisas bonitas. Recordar é viver. Vou usar como fonte de pesquisa o livro da historiadora santanense Liane Cipollino Assef. Livro Memórias Boêmias. Histórias de uma cidade de fronteira. Tá. Apresentei vários trabalhos do escritor santanense Luciano Machado. Depois nós vamos voltar com as crônicas do Luciano. Esse livro aqui, a historiadora e professora Liane publicou, lançou em exatamente, deixa eu ver aqui, 2008. Eu estava lá no lançamento e fui o mestre de cerimônias. Eu que apresentei a cerimônia de lançamento, sessão de autógrafos desse livro na sala cultural. Estava lotada a sala. Esse livro já está na segunda edição, segunda, terceira, e vendeu rápido. Ele tem edição esgotada muito rápido, né? Memórias Boêmias, histórias de uma cidade de fronteira. A história da noite, da vida boêmia, de Livramento de Ribeira. Então, está em edição esgotada. Vende todas as edições que a Liane fez, esgotou rápido, né? Agora ela está preparando, está estudando, pesquisando, está quase pronto para lançar um volume número 2 com novas histórias, né? Novas pesquisas. Vai ser bem interessante. Eu vou avisar que eu vou divulgar. Quando acontecer, eu vou divulgar para vocês adquirirem o livro. Aqui, ó, na página 65, a historiadora Liane nos conta da presença aqui na fronteira do cantor mexicano Miguel Aceves Mejías. Que coisa, né? Se apresentou no cinema Gran Rex, em Rivera. Miguel Aceves Mejías fez um show apoteótico, lindíssimo, no Cine Gran Rex de Rivera. Uma multidão.
esse show do Mejias foi lá na década de 50, lá por volta de 1955, por aí. Mejias esteve em Rivera. O pessoal enlouqueceu, né? Enlouqueceu. O cinema ficou durinho de gente, não dava para caminhar, a gente na rua, na calçada. O grande Miguel Aceves Mejias, que foi o maior cantor mexicano de todos os tempos, né? O rei do falsete, que faz aquele canto, né? Aquele estribilho longo, né? Eu não sei fazer. Mas lindíssimo, né? O rei do falsete da música mexicana, né? Aquelas rancheiras mexicanas, aquela música assim, tipo mariachi. Se bem que os mariachi normalmente é 2, 3, 4, 5 músicos, mas eu estou falando sobre a música mexicana em si, né? As rancheiras mexicanas, músicas de amor, maravilhosas. Mejias, La Malagueña, Cielito Rojo, El Pastor. Só para lembrar alguns clássicos do Mejias, né? Miguel Aceves Mejias era um cantor maravilhoso mexicano, maior de todos, e ator do cinema mundial, fez vários filmes, né? Participou de vários, se consagrou como cantor e como ator de cinema, né? Quando era menino, eu vi vários filmes do Mejias, no cinema do Seu Hermes, no cineminha do Seu Hermes aqui em Livramento. Esse cara famosíssimo esteve aqui na fronteira. E a professora Liane nos conta no seu livro aqui. No livro Memórias Boêmias. Sim. Na década de 50, ela diz aqui, ó. A professora Liane, um texto maravilhoso, né? Aqui. Embora fosse uma pequena parcela envolvida com os ousados signos modernos, a maioria das pessoas cultivava os ingênuos ícones latinos que ainda mantinham-se na preferência daquele público. A partir dos anos 50, muitas atrações artísticas internacionais excursionaram pela região. O cantor e ator mexicano, olha o que a Liane diz, o cantor e ator mexicano Miguel Aceves Mejia, que realizou show no cinema riverense Rex. Isso aqui, ó. Tá? O Mejias, os senhores terem uma ideia, o cantor e ator Miguel Aceves Mejias, ele nasceu no ano de 1915, né? 1915 no México, e morreu no México em 2006, até que não faz muitos anos, morreu com 90 anos. Com 90 anos morreu Mejias. Fez show em Rivera, lá na década de 50, um show maravilhoso, né? Grande Miguel Aceves Mejias esteve aqui. O cara viajava pelo mundo todo, shows pelo mundo todo, fez show no cinema Gran Rex. Como é que na época conseguiram trazer o Mejias em Rivera e que a professora Liane resgata aqui no seu livro Memórias Boêmias? Que coisa mais linda, né? Mejias, grande Mejias. Bom, uma outra informação linda que a Liane traz aqui, ela diz assim, ó, outro espetáculo que se inscreveu no imaginário local pelo seu exotismo entrou em cartaz no Cine Teatro Colombo. Trazia à frente a exótica vedete Luz del Fuego. O enigmático show mantinha características tribais e arrebatava uma incrédula e escandalizada plateia, chocando os conservadores e fazendo a alegria dos rapazes. As apresentações dessa artista estavam sintonizadas com o imaginário daquela época. Algumas referências utilizadas pela dançarina, como suas cobras domesticadas, faziam parte daquele momento, quando muitas atrações artísticas voltaram-se para o culto deliberado de ícones tribais carregados de exotismo, como apontavam as tendências vanguardistas europeias. Continua a professora Liane. Embora no Brasil os espetáculos dessa ousada vedete, a Luz del Fuego,
que cruzava os palcos do país oscilassem entre críticas que os consideravam artísticos, de vanguarda, e outras conservadoras, rejeitando-os como expressão cultural, rotulando-os como sensacionalistas, vulgares, de mau gosto ou mesmo de apelo erótico. Santana do Livramento não foi diferente na recepção da artista, e sua apresentação marcou uma época para a geração dos jovens dos anos 50. Professora Aliane, e ela cita aqui, o impacto causado pela atuação da artista ficou gravado nas lembranças do senhor Jesus Assef, que é sogro da Aliane, né? Seu Jesus, pessoa maravilhosa, empresário santanense que faleceu não faz muitos anos, pai do jornalista e escritor Marlon Assef, esposo da Aliane, outro grande intelectual e escritor, né? E o seu Jesus Assef, num depoimento para a Aliane, porque o seu Jesus assistiu o espetáculo da Luz del Fuego no Cinema Colombo. Olha só, lá, isso foi nos anos 50 também. O seu Jesus disse assim, eu me lembro, eu era guri pequeno ainda, devia ter uns 12 ou 14 anos, quando eu vi ela, a Luz del Fuego. Ela deu show no Cinema Colombo e eu fui com a minha tia mais nova. A Luz del Fuego era morena, bonita, bem baixinha, tinha os cabelos compridos e dançava quase pelada, envolvida numa baita cobra. Ela tinha só uma folha e outras duas cobrindo os seios. Aquela cobra ia se passando pelo corpo dela, entrava pelas pernas e ia ao pescoço, mas era uma revista. Tinha os músicos, bailarinos. Era um grande espetáculo, foi muito lindo, foi uma loucura. Tinha mulher que saía do espetáculo antes do final do show e os homens gostaram. Depoimento do seu Jesus Assef para a pesquisadora, para a historiadora Aliane Cipollino Assef, no seu livro aqui, Memórias Boêmias. Luz del Fuego, que se apresentou no Cinema Colombo, lá nos anos também, na metade, talvez, lá da década de 50, e lotou o velho Cinema Colombo, aqui da Rua dos Andradas, em Santana do Livramento. A Luz del Fuego, ela era dançarina, ela era naturista, né? Ela defendia... Foi a primeira mulher a criar no Brasil um parque, uma praia de nudismo, né? E ela era uma mulher avançada para a época dela, e foi uma das primeiras mulheres também, está escrito isso pelos seus biógrafos, de que ela defendeu a causa da mulher. Ela era feminista já naqueles anos 30, anos 40, 50, até 1967, quando ela morreu. O nome verdadeiro dela era Dora Vivacqua. Dora Vivacqua. E o nome artístico, Luz del Fuego. E os espetáculos dela, ela dançava quase nua praticamente, sem roupa, com duas cobras jiboia enroladas pelo corpo dela. Duas cobras domesticadas, cobras dela que ela domesticou. E ela fazia aquele show, um show bonito, sensual, né? Mas não tinha pornografia, não era pornografia, não tinha apelação. Ela era uma bailarina muito bonita, e ela, uma morena muito bonita, cabelos compridos, e ela dançava, uma dança sensual, com duas cobras enroladas no corpo. E o nome dela era Dora, né? Dora Vivacqua, e ela adotou o nome artístico Luz del Fuego. Primeiro o nome dela era Luz Divina, depois ela adotou Luz del Fuego, o nome, e viajava por todo o Brasil, por teatros, clubes, casas de espetáculo, cinemas, ela se apresentava. E ela chegou a fazer alguns filmes, chegou a participar de alguns filmes. Luz del Fuego. Era uma mulher assim, eu considero ela assim, pelo que eu li sobre a Luz del Fuego, uma pessoa maravilhosa, né?
Era uma mulher que tinha suas ideias, né? Ela pregava o respeito à liberdade, ela pregava a autonomia da mulher ser feliz, da mulher ter os seus direitos. Ela era contra os preconceitos, ela lutou à sua maneira pela felicidade da mulher ter o direito de ser feliz, da mulher ter o direito de ser dona do seu nariz, né? Eu acho isso muito bonito na Luz del Fuego, né? Inclusive ela sofreu muito, porque ela recebeu muita perseguição, recebeu muita repressão, ela recebeu muita crítica, teve cidades que ela chegava para se apresentar, foi corrida, negaram, impediram ela de se apresentar, muitas vezes ela foi presa, né, pelo conservadorismo, pelo puritanismo, né, pelos falsos moralistas. Ela sofreu muito, foi perseguida pela família, que achava aquilo que ela fazia a pior coisa do mundo. Tinha uma peça dela que se chamava A Tentação de Eva. Ela quase nua, com as cobras, né, no corpo. A Tentação de Eva, e teve várias, mas não totalmente nua, né? Mas ela dançava, ela era uma artista, né? O nome artístico Luz del Fuego. Mas ela fez um sucesso estrondoso até no exterior. Tá? Ela recebeu perseguição, né, porque ela era uma pessoa avançada para aquela época, os anos 40, anos 50 e tal, mas ela também foi muito feliz, ela teve seus momentos de glória, estava nas capas de todas as revistas, entrevistada por todas as rádios, viajou pelo mundo, fez espetáculos em vários países, e ela teve um sucesso, e onde ela ia lotavam as casas de espetáculos, né? Então a Luz del Fuego, ela nasceu no dia 21 de fevereiro de 1917. 1917, em Cachoeiro de Itapemirim, a mesma cidade do rei Roberto Carlos, no estado do Espírito Santo. E ela veio a falecer no dia 19 de julho de 1967, com 50 anos. Morreu jovem, né? Luz del Fuego. Ela morreu com 50 anos em Minas Gerais, lá na Ilha do Sol, onde ela morava ali. Era Minas, Rio de Janeiro, esse lugar ali, né? Ela morava numa ilha, bem na fronteira ali, né? Rio, Minas Gerais ali, Ilha do Sol. O nome do lugar é Nanuque, Ilha do Sol. Ela tinha uma ilha, a Marinha autorizou ela a morar nessa ilha, né? Ela fazia shows, fazia espetáculos, fazia eventos belíssimos nessa ilha onde ela morava. E ela acabou sendo assassinada brutalmente, né, por 2 pescadores, né? Pessoas ordinárias, né? Triste isso, né? Muito triste isso aí, né? Muito desagradável a maneira como ela morreu. 2 pescadores entraram lá na ilha onde ela morava e mataram ela com uma faca e mataram o caseiro dela e jogaram os corpos deles no mar, né? Mas a polícia, a investigação conseguiu recuperar os corpos dela e ela teve um enterro decente, né? Mas é tão triste isso, porque eu acho que ela era uma pessoa, não tenho certeza, ela é uma pessoa muito querida, dançarina, naturista, atriz, escritora e feminista brasileira. Defendeu muito a causa da mulher, né? E ela escreveu 2 livros, ela escreveu 2 livros, ela era formada em letras, ela era uma intelectual também, ela era formada em letras, né? A família dela era uma família de políticos, de intelectuais lá do estado do Espírito Santo, mas a maior parte do tempo ela morou em Minas Gerais, porque ela veio para Minas com seus familiares quando ela tinha 1 ano e morou a maior parte do tempo em Minas Gerais. Família de intelectuais, de políticos, e ela tinha muita cultura, ela escreveu 2 livros. Ela tentou criar um partido político em 1949 chamado Partido Naturalista Brasileiro, né? E ela ia ser candidata a deputada, mas aí recebeu muita oposição
e o senador Assis Brasil, que estava... O senador Salgado Filho, aliás, o senador Salgado Filho, que estava ajudando ela bastante, acabou morrendo num acidente e aí atrapalhou todos os projetos políticos dela. Mas Luz del Fuego se apresentou aqui em Livramento, né? O nome é vedete, uma das maiores vedetes do teatro de revista do Brasil, Dora Vivacqua, né? Que dançava no palco com 2 cobras jiboia, né? Ela fez uma pesquisa que a cobra jiboia é menos violenta, não é venenosa, né? Tem muita força, mas não é venenosa. Então era amiga delas 2 cobras, ela dançava, fazia, não é uma dança sensual. E era um espetáculo com músicos, com bailarinos junto com ela, nos anos 40, 50, e ela veio a falecer em 1967, com 50 anos, como eu disse, covardemente assassinada, né? Triste isso, né? E a Liane Chipolino Assef nos conta essa história da apresentação dela no Cinema Colombo, aqui no livro Memórias Boêmias, Histórias de uma Cidade de Fronteira, né? Liane Chipolino Assef. Luz del Fuego, não esqueçam desse nome, grande bailarina, a mulher que dançava com as serpentes, né? E era muito bonita. E o seu Jesus Assef assistiu, era menino, foi com a tia. E foi com o responsável deixar ele entrar. Porque não era de pornografia. É diferenciar a arte, a beleza, o nudismo, mas sem sujeira. Isso que as pessoas... Até hoje tem gente que não entende isso aí, preconceituosa. Luz del Fuego. Eu sinto assim, ao falar sobre ela, parece que eu conheci ela. Tem uma energia assim, né? Boa pessoa, né? Foi morta, pobrezinha, brutalmente, né? Uma grande pessoa, né? Se apresentou no Cinema Colombo de Santana do Livramento, o velho Colombo ali na Andradas, lá nos anos 50. Lotou o cinema, foi um espetáculo. Ela viajou pelo mundo todo, sucesso no mundo todo, mas veio a Santana do Livramento. Aqui nós tivemos grandes espetáculos. A nossa cidade fez parte do roteiro de grandes espetáculos e grandes shows desse país. Luz del Fuego se apresentou em Santana do Livramento e emocionou a todos com o seu talento, né? Com a sua alegria, né? Que coisa, com a sua beleza, a sua sensualidade, né? Coisa linda. Está aqui no livro Memórias Boêmias, Histórias de uma Cidade de Fronteira, autoria da historiadora Liane Chipolino Assef. Lindo isso, né? Bom, meus amigos, vou servir mais um matezinho aqui. Viu? Hoje nós... Mejias, hein? Miguel Aceves Mejias, la malagueña, mexicano, ator de cinema, o maior cantor do México. Se apresentou no Cinema Gran Rex, lá nos anos 50. E a maravilhosa bailarina e atriz, que ela também fez vários filmes, Luz del Fuego, Dora Vivacqua, esteve em Santana do Livramento. Mejias, no Cine Gran Rex. Luz del Fuego, no Cinema Colombo. Matezito, rapadurinha de amendoim, churrinho. Uma boa noite. Quero desejar a todos os senhores uma boa noite. Deus está conosco. Durmam bem. Fraterno abraço aqui do radialista Antônio Carlos Valente de Santana do Livramento. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Parabéns, professora Liane, pelo seu livro maravilhoso sobre a história de Livramento, a vida boêmia de Livramento, seus espetáculos. Parabéns. Tchau, pessoal. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser.